Oi, turma! Então, hoje é a nossa quarta aula, né? Quarta e última aula, ela é bem curtinha. Geralmente, eu costumo dar ela juntamente com a aula 3, né? Porque neste dia da aula 4, eu sempre faço um seminário. Mas, como nós estamos nos reinventando, né? Nós daremos ela agora e depois partiremos para uma revisão, tá? No mural. Vou soltar perguntas no mural e aí a gente vai revisando o conteúdo desde a primeira aula, tá ok? Então, a farmacodinâmica, né, o estudo dos efeitos bioquímicos e fisiológicos das drogas, do mecanismo de ação de cada medicamento, né, bem como ali a correlação entre a atividade farmacológica e a estrutura química, né, desse fármaco. Em farmacocinética, nós estudamos, né, o movimento que o medicamento faz dentro do nosso corpo, né? A absorção, metabolização, biotransformação, né? A distribuição e a eliminação desse fármaco. A farmacodinâmica é o mecanismo de ação, né, desse fármaco no nosso organismo, tá? Por exemplo, o analgésico, né? Farmacodinamicamente falando, o analgésico, o que ele vai produzir no nosso organismo? Qual o mecanismo de ação dele no nosso organismo? Aliviar a nossa dor, né? Então, tem como objetivo principal delinear as interações físicas e químicas entre a droga e a célula-alvo, né? A droga e aonde ela precisa chegar no nosso organismo. A droga ou fármaco para exercer, né, as funções, né, as suas ações, produzir um efeito satisfatório, ele precisa sim chegar no local específico. É por isso que eu falei para vocês que sobre a ligação dos medicamentos, né, com as proteínas plasmáticas, que retardam o efeito do medicamento, porque o medicamento ele pode ter sido administrado no paciente, o paciente, né, ingeriu o medicamento, mas quando chegou na corrente sanguínea para ser distribuído e para chegar na célula-alvo, lá no local que aquele medicamento precisa fazer a ação dele, o que aconteceu? Ele se ligou ali à albumina, né? E ficou retido dentro do vaso. Então, nesse caso, ele não vai produzir efeito algum, na verdade. Ele precisa se dissociar da albumina, ele precisa sair da corrente sanguínea e chegar no local específico, né? No alvo específico para produzir o seu efeito, né? O seu mecanismo de ação. No caso do analgésico, que nós estamos dando o exemplo dele, é aliviar a dor. Para produzir seus efeitos, né, a droga deve apresentar um elevado grau de especificidade de ligação com o seu local de ação, né? Ela não pode ficar retida ali na corrente sanguínea, ela precisa chegar o mais rápido possível no tecido, no órgão, na célula do nosso organismo que ela precisa agir. Nenhuma droga, entretanto, é completamente específica nas suas ações, né? Ela pode afetar, claro, outros alvos celulares, né? Ela é distribuída ali para o corpo todo, ela não vai ser distribuída apenas para aquele músculo, né, que está tensionado, que está ali apresentando dores musculares. Ela vai para todo o nosso organismo, né? E é por isso que nós temos os efeitos adversos, né? As reações adversas, os efeitos colaterais, e é exatamente disso que se trata a farmacodinâmica, né? E aí a gente vai ver um pouco sobre as reações adversas. Nós temos alguns tipos de reações, né? As reações adversas, elas podem ser medicamentosas relacionadas à dose do medicamento, né? A superdosagem. Representam o exagero das doses terapêuticas do medicamento. Por exemplo, o médico diz para você tomar só 10 ml de
salbutamol, né? E aí você toma o copinho ali de 20 ml e como você tá, né, com seu padrão respiratório ali ineficaz e ele é um broncodilatador, né? Você quer o quê? Não, eu vou tomar mais. Aí você toma mais e esquece, e às vezes porque não leu a bula também, né? Uma das reações dele na superdosagem é provocar o quê? Arritmia cardíaca, né? Então, as reações adversas relacionadas à dose, elas estão relacionadas à superdosagem. Por isso que é importante a gente orientar o nosso paciente a tomar apenas a dose prescrita pelo médico. Se foi 10 ml de 12 em 12 horas, ele só pode tomar 10 ml do medicamento X a cada 12 horas, 2 vezes por dia e pronto, tá? Para a gente não correr o risco desse paciente apresentar uma reação adversa, tá? Por exemplo, mais um exemplo aqui para vocês. Uma pessoa que toma um medicamento, né, um antihipertensivo, que é para controlar ali a pressão arterial, tá? Ela pode sentir tonturas ou ficar atordoada se o medicamento reduzir a pressão arterial excessivamente. Por exemplo, ela era para tomar um captopril, ela tomou 2. Ao invés de só manter a pressão arterial nos níveis, né, considerados normais, padrões, como 120 por 80, vamos dizer assim, ela tomou 2 comprimidos e ficou hipotensa, né? A pressão arterial dela, como dizem, né, os leigos dizem, baixou, né? Hipotensão arterial. É um efeito adverso relacionado à dose do medicamento, né? Caso ela faça uma superdosagem do antihipertensivo. As reações alérgicas, né, medicamentosas, elas não estão relacionadas à dose, tá? Elas estão relacionadas com o princípio ativo do medicamento, tá? A exposição prévia ao medicamento. Um exemplo, paciente, toda vez que o paciente chega, eu sempre pergunto se ele é alérgico a algum medicamento, né? E aí, às vezes, ele chega dizendo que é alérgico à penicilina, né? Então, eu já informo ao médico que não pode ser prescrito nada, né, de penicilina para ele, porque ele é alérgico, ou de pirona, tá? Se porventura esse paciente chega desacordado e não tem nada identificando que ele é alérgico ao princípio ativo de algum medicamento, e o médico passa ali, por exemplo, dipirona, e ele é alérgico à dipirona, esse paciente provavelmente vai ter uma reação alérgica, tá? Podendo, na mesma hora, gente, nos casos de reações alérgicas, o paciente, ele fica todo vermelho, tá? Ruborizado. E ocorre o que a gente chama de edemas de vias respiratórias. O paciente fica com dificuldade para respirar. Então, o médico vai tentar ver ali qual dos medicamentos que ele administrou que causou a reação, né? Para ele entrar com uma medida para reverter, né, o caso. E o paciente, claro, não vir a óbito, tá? E aí a gente tem reações adversas medicamentosas idiosincráticas. Essas aqui, elas não têm um mecanismo muito compreendido, tá? Ela é imprevisível, tá? E essas reações adversas, né? Elas incluem erupções cutâneas, né? Icterícia, a pessoa fica toda amarelinha, tá? Anemia, redução da contagem de glóbulos brancos, né? Pode ocorrer lesão renal, lesão nervosa também, e essa lesão nervosa pode acabar prejudicando a visão ou a audição, tá? Elas são, como eu já falei, são imprevisíveis e não se conhece a causa. Algumas reações adversas medicamentosas não estão relacionadas ali ao efeito terapêutico do medicamento, né? Mas geralmente são previsíveis, pois os mecanismos envolvidos são amplamente compreendidos. Por exemplo,
Irritação e sangramentos estomacais geralmente ocorrem em pessoas que usam, né, regularmente a aspirina ou outros anti-inflamatórios não esteroidais, que são chamados de AINES, né? Então, algumas reações medicamentosas, elas não estão relacionadas ao mecanismo de ação dos anti-inflamatórios, tá? Elas estão relacionadas com o uso contínuo desses anti-inflamatórios, desses medicamentos, tá? Se você usa muito anti-inflamatório não esteroidal, né, todo dia, pode ocorrer que você tenha uma reação adversa apresentada ali sob a forma de um sangramento no estômago, tá? Isso ocorre porque esses medicamentos, eles reduzem a produção de prostaglandina, né? E as prostaglandinas, elas ajudam, né, a proteger ali o trato digestivo do ácido gástrico, tá? Elas produzem um muco no estômago que não permite que o ácido gástrico ele corroa ali a mucosa intestinal. Se você toma muito anti-inflamatório não esteroidal, o que ocorre? A prostaglandina ela não vai produzir o muco, tá? O ácido gástrico vai corroer ali a musculatura do estômago, causando irritação e sangramento. E aí a gente tem os famosos efeitos colaterais, né? Quando os medicamentos são substâncias químicas, nós já sabemos, né? E como tais, eles podem interferir em diversas funções do corpo. Sempre que a indústria farmacêutica ela testa um medicamento, eles observam o quê? A eficácia desse medicamento em combater uma doença específica. Por exemplo, anti-inflamatório, né? Para inflamação. Antibióticos para tratar bactérias. Antivirais, vírus, né? Antifúngicos, fungos. Analgésicos, dor. Antitérmico, febre, tá? Então, eles pesquisam também, né, a possibilidade desse medicamento em provocar danos ao organismo. E esses danos, eles são conhecidos como efeitos colaterais. Por exemplo, né, a pessoa que está fazendo tratamento oncológico ali, né, leucemia, linfoma, e ela começa num processo ali de quimioterapia, né? Os efeitos colaterais da quimioterapia se baseiam na alopécia, né? Queda de cabelo, de pelos, né? Baixa a imunidade desse paciente, ele corre o risco de ter infecções constantes, né? Um paciente que ele tem anemia, que ele pode apresentar hemorragia. Durante a aplicação da dose, logo a gente tem o que? Náuseas, presença de vômitos, né? Prisão de ventre, perca de sensibilidade nas mãos e nos pés. Tudo isso são efeitos colaterais, né? São danos que a quimioterapia provoca no nosso organismo e são conhecidos como efeitos colaterais. Bom, por hoje é só, tá? E como nós já havíamos, né, acertado,